Turma, metade da temporada da Fórmula 1, 12 corridas de um total de 24. Temos 6 pilotos diferentes de 4 equipes que venceram já nessa temporada. Número muito perto do que nós tivemos em 2012, que foi, acho que depois de 12 corridas, foi o maior número dos últimos anos, com 7 vencedores diferentes. Inclusive foram 7 naquelas 7 primeiras provas em 2012. Mas seguinte, estou com alguns números aqui para a gente comparar os desempenhos dos pilotos nessa primeira metade do ano. Quero saber de você também, se você em casa sabe quais foram as maiores lavadas, os maiores equilíbrios da temporada até agora. Começar com quali e depois a gente vai para a prova. Temos 2 surras aqui. Temos 2 placares de 0. Vocês adivinham? Red Bull. E o Williams não foi, eu acho. Né? Não, porque o Williams teve o Albon que acho que teve um problema mecânico. Mas é como se fosse. Vai ser Red Bull, Haas ou Williams, alguma coisa aí. Red Bull e Williams. Tem algum quali aqui que não teve a comparação, mas 12-0 pro Max contra o Pérez. E acho que é 11-1 pro Albon, né? Pro Albon. Aqui, assim como também na Sauber, também tá 11-1 pro Bottas. Pro Bottas? Pro Bottas, em quali. 11-1 pro Bottas em quali. Só que o que chama atenção é que as diferenças de tempos nos qualis, aí já não se converte tanto nisso. A Red Bull é uma das maiores, não é mais a maior, mas é uma das maiores. Qual que é a maior? Williams? Deve ser Haas. Acho que a maior é a Haas. É a Haas. 6 décimos a diferença do Hülkenberg pro Magnussen, sendo que no placar tá 9-3. Mas é que os tempos do Hülkenberg são bem melhores. 6 décimos com os carros de hoje em dia é bem grande a diferença. É bem grande. Ainda mais considerando que às vezes a gente tem classificação aqui do primeiro ao 20º a 1 segundo, né? Uhum. Imagina, 6 décimos. Isso mostra a vida que o Magnussen tá tendo lá. Assim, desculpa, mas eu teria trocado ele pro New Garden muito tempo atrás já. E até uma coisa curiosa, a Haas, ela trouxe algumas modificações para as últimas etapas, né? O Hülkenberg, ele já falou assim, ó, do 8º ao 10º é a minha casa agora. Tipo assim, já tô tranquilo. O Magnussen, ele reverteu as atualizações, ele prefere correr com o carro antigo, o Hülkenberg. O Magnussen. O K-Mag, então prefere correr com o carro antigo e o Hulk já tá assim, não, tô tranquilo. Tanto que o Hulk chegou em 6º numa etapa, somou 16 pontos nas últimas 2. As últimas 2 corridas foram bem fortes. É óbvio que ele não tava 6º lugar, lá pra tentar ganhar a prova, mas ele tava lá na frente. Uhum. E como as coisas são loucas, né? Tipo, teve ano que o Hulk tava em casa, parado, voltou pelas oportunidades que ele teve, por piloto se machucar, etc. Enquanto o Magnussen tava tendo carreira e ele não. Você vê como esse negócio de Fórmula 1, você tá no lugar certo na hora certa, faz uma diferença gigantesca. Outra prova agora é o Berman, né? Sim. Que vai correr o ano que vem. Se ele tivesse dependido do resultado da Fórmula 2 dele... Provavelmente ele não ia correr o ano que vem. Fez uma corrida no lugar da Paint City lá do Sainz. Foi bem e pronto, conseguiu uma vaga. Então, a vida na Fórmula 1... As oportunidades podem ser muito, não vou dizer injustas, mas são... Você tem que contar um pouco com a sorte, muito com a sorte. Tá no lugar certo na hora certa. Exatamente. Sabe, tem muitos pilotos que poderiam ter tido uma carreira, alguma coisa na Fórmula 1 e não tiveram lá na hora certa, no momento certo, entendeu? É complicado. Uhum. Complicado. Falei do 11-1 da Sauber com Bottas. Esse chama atenção pelo placar, mas os tempos são muito próximos. Mercedes... 10-2 pro Russell. Em quali. Mas tem quanto de diferença? 2 décimos? A diferença. 1,5 décimo. A diferença foi para 1,5 décimo. Era mais curta, mas nas últimas, até com a pole do Russell, subiu um pouquinho. Você fez tua lição de casa, hein? Parabéns, hein? Não, eu sou bom de chutar número. Outro 10-2. Esse também chama atenção por ser 10-2. McLaren. Bom, pro Lando, né? Pro Lando. Lógico. Em quali, depois eu vou pras corridas. Mas mesmo assim, eu acho que isso não quer dizer que esse 10-2 de McLaren, 10-2 para Mercedes, são significados diferentes. Eu acho que o Lando tá já no momento muito forte dele e o Piastri tá no segundo ou terceiro ano? Segundo ano. O pessoal acha, a gente fala dele, a gente vê as coisas dele, parece que ele tá lá há 5, 6 anos, né?
Então ele tem muito a amadurecer, a ganhar confiança. O Lando tá o quê? 5 ou 6? Ano 5 ou ano 6? Tá desde 20. 20, então é a quinta temporada dele, Não, né? desde... Isso é 19? 19? É só quinto ano 19, dele. 20, 21... Mas o Piastri tem... Quinto, sexto ano dele. Agora você me pegou, se foi 18 ou Bom, 19. Enfim. Mas eu acho que assim, o Piastri tá mostrando muito, tá indo muito bem. Eu acho que ele vai só melhorar daqui pra... Quer dizer, já tá melhorando a cada prova, né? Mas tem que lembrar, esse 10-2 aí é contra o cara que tá o segundo ano na Fórmula 1, né? Tá pegando algumas pistas, experiência, confiança. Confiança na Fórmula 1 é uma das coisas mais importantes, né? E a diferença é menor. A diferença do Russell pro Hamilton cravada é 0,165. A do Norris pro Piastri é 0,141. Se o Piastri não toma aquele pênalti na classificação em Silverstone... a gente comentou no programa... Então, a gente ia comentar lá no programa passado. Eu acho que ele terminaria na frente do Lando, com certeza. E o lance do boxe também lá. O lance do boxe. Complicou. E o primeiro stint dele tava muito forte. Não, o quali foi na Áustria. Do Piastri. Não, ele classificou na segunda fila em Silverstone, não classificou na segunda fila. Então, mas ele tomou... O pênalti foi na Áustria. Então eu confundi, desculpa. Achei mas que tinha sido... o da McLaren, de Silverstone foi o Pitt, que demoraram lá pra parar ele. Que deu uma volta a mais na pista. Tá, bom. É a idade, não tem problema, relaxa. Seguimos a Haas 9-3, e aquela diferença que é a maior de todas, pro Hülkenberg. Aí começa uma outra também interessante aqui, em qualifying, na RB, na Visa Toro Rosso lá, 9-3 pro Tsunoda, em quali, com a diferença chegando a... Cadê? 0,231, já é uma diferença mais de 2 décimos de tempo do Tsunoda. Alpine, o Ocon 8-4, e uma diferença já de mais de 4 décimos. O Ocon... Eu tô surpreso. Ele tem melhores resultados em classificação e corridas também tá na frente do Gasly, nas duas. E quem renovou lá foi o Gasly, não o Ocon. Você vê que foi comportamento, foi... Eu acho que o Ocon não é um grande team player, então ele acabou sendo convidado a se retirar. Convidado a se retirar lá da equipe. Em resultado... mas não por falta de performance, eu acho. Não, o resultado ele tem classificado um pouco melhor que o Gasly e as corridas têm sido um pouco melhor que o Gasly. Ferrari tá 7-4 em quali pro Leclerc. E 7-4 porque o Sainz não fez uma, então por isso que é a menos. E é a menor diferença de todas. 0,015, 15 centésimos a diferença dos dois. Essa tá empate técnico praticamente. Aí a gente consegue ver o quanto que o Sainz evoluiu, ou se ela evoluiu, melhorou, se a gente pode chamar, mas esse ano é o ano mais forte do Sainz lá na Ferrari. Porque ou você vai falar o ano mais fraco do Leclerc. O ano mais fraco do Leclerc também, eu sabia que você falou. O ano mais fraco lá do Leclerc, sim, pode ser, mas o Sainz acho que evoluiu muito também. Eu não sei se ele tá mais motivado. Eu acho que é o Sainz trabalhando igual o ano daquele Nico, igual do Nico no ano que ele foi campeão. Me lembra muito isso. E o Leclerc dando uma relaxada, assinou um contrato longo, tá de boa, enfim, não sei. Será que essa impressão que a gente tem não é porque a Ferrari deu uma queda nas últimas etapas? É sempre assim, né? A mesma coisa da Mercedes. Quando a Mercedes estava ganhando corrida, a gente achava que o Hamilton estava assim, muito bem. Aí agora que a Mercedes está andando um pouco mais para trás, parece que o Hamilton perdeu um pouco de gás. Você vê, né? os caras, 2 provas seguidas. Não, lógico, sim. Mas tô falando no geral, os últimos 3 anos, né? O Russell andando, teve ano que andou bem na frente, aí o ano passado foi mais atrás, agora voltou a andar na frente, enfim. Não sei, eu ultimamente eu enxerguei um Leclerc extremamente motivado até aquela batida dele lá em Paul Ricard, lá na França, quando ele estava bem no campeonato. Em 22. Isso, foi 22. Daí, a partir daquele momento em diante, não sei, parece que
sabe, ele tá bem, óbvio, tá bem. Fez uma corrida fantástica em Mônaco, ele ganhou a corrida no sábado em Mônaco, na classificação, tudo, mas de uma maneira geral, eu não consigo enxergar ele mais com a mesma fome ou a mesma precisão que ele estava guiando. Até aquela batida dele em Paul Ricard, ele tava tirando leite de pedra. O máximo do carro. Daí depois daquele ponto pode ter tido uma combinação da Ferrari que nunca mais se acertou, o carro não estava exatamente do jeito que ele gostava de guiar. Eu acho que eu lembro daquele ano também, a Ferrari tinha descoberto alguma coisa do purpose. Eles estavam um pouco... Só que eles eram muito bem em classificação na corrida e degradava muito o pneu, né? Não sei. Obviamente, fisicamente, não foi nada. Talvez mentalmente... mas sei lá, eu acho que não também. Eu não sei. Eu acho que mais a entrega de carro, o desempenho do carro, do que necessariamente... Sim. Não, mas dele. Até então também a diferença dele e do Sainz era clara, né? Sim, era e primeiro desde então foi se juntando. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Eu também enxerguei desse jeito. Era bem claro a diferença, mas... sei lá, depois daquele momento ela ficou um pouco menor. E que até culminou com a vitória no ano passado do Sainz em Singapura. Ele conseguiu a vitória e o Leclerc só foi vencer esse ano de novo. E essa aqui chega a ser surpreendente em classificação, especialmente nas últimas etapas. 7-5 pro Alonso contra o Stroll. Tipo, o Stroll nas últimas provas tem andado bem pro padrão. Qual que é a diferença de tempo? O tempo... São uns 3 décimos? Cadê? Não, menos. 0.142. Diminuiu bastante essa diferença nas últimas provas. Não é característica do Alonso andar atrás de ninguém, né? Então, ainda mais do Stroll. Então... Será que o Stroll melhorou tendo participado de uma temporada ou 2 temporadas do lado do Alonso? Essa é a segunda. Essa é a segunda. Então, ele estando do lado do Alonso, é óbvio que ele desenvolveu, aprendeu, ou o Alonso está começando... Velho. Será? 44, né? 45 anos, tá começando a... Será que tá começando a perder aquele... Quer dizer, não é o mesmo... Ainda, não é o mesmo Alonso quando ele tinha 30, né? Sim. Mas... continua ali dando trabalho, pelo visto, né? Mas alguma hora você começa a perder um pouco o reflexo, né? Tem jeito. Todo mundo tem. Idade pega pra qualquer um, né, Cris? Seu prazo de validade, é isso? Prazo de validade depende pra o quê, né? Mas a maioria na Fórmula 1 é seus 40, né? 40. Mas é uma coisa doida, você falou da Fórmula 1, mas você vê, a gente tá tendo agora até uma longevidade maior no esporte que a gente não tinha. Por exemplo, o Hamilton também tá batendo na porta dos 40, o Alonso já passou dos 40. A gente vê pilotos também conseguindo ficar... Sim. Mas você realmente enxerga o Hamilton renovando esse contrato de 3 anos dele lá na Ferrari? Quando terminar? Eu acho que não. Eu acho que não. Daí ele vai estar o quê? 43, né? 42, 43. Isso. Então. O Alonso, o final do contrato do Alonso é 44, 45. O Alonso que assinou mais 2, né? Mas isso eu acho que também, pegar 20 anos atrás, ou 30, talvez até a época que o Chris andava, era mais perigoso, treinava muito mais, os pilotos jovens se preparavam mais para chegar. Hoje em dia é muito mais difícil para um jovem chegar na Fórmula 1 do que eu acho que era naquela época. Assim... Eu acho que você tem menos oportunidade hoje, mas eu acho que essa galera jovem, ela tá bem preparada, mas não tem a chance. Acho que eles estão melhores preparados, só que não tem a chance. Não tem a chance. Eu concordo. Porque naquela época o treino era muito mais livre, então as equipes iam lá e testavam pilotos novos com mais frequência, né? Hoje em dia, como não tem muito treino, o teste deles é no simulador, entendeu? Lógico, o teste, aprendizado de pista, tudo. Então, hoje em dia, você vai para uma pista que você nunca correu, que você não conhece... Você faz um trabalho de, sei lá, simulador antes, você chega lá, você praticamente na segunda, terceira volta, você já é competitivo. Antigamente, vamos voltar à minha época, que não tinha simulador, você saía do box, dava umas 3, 4 voltas, daí parava, daí checava o carro, dava uma recalibrada no pneu, saia de novo. Você ia ser competitivo com umas, sei lá, 10, 15 voltas, que daí você começava a entender. E daí...
para extrair aquele último centésimo da pista mesmo, era meio que só no dia seguinte. Show. Esse foi o nosso resumo do quali.